A paz do Senhor a todos. Eu quero trazer uma mensagem nessa tarde, uma mensagem muito importante sobre um tema muito sério, algo que destrói a vida do cristão. Uma coisa chamada inveja. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, versículo de número 14, 15 e 16. Diz a palavra de Deus: Mas se tende amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorie, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação de toda obra perversa. Bem, amados, a Bíblia deixa bem claro que a inveja ela é um sentimento diabólico, é algo diabólico, algo faccioso e que vai contra a verdade. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: por que fulano tem inveja de mim, Beltrano tem inveja de mim? Eu não tenho nada. Amados, o seu sorriso é o suficiente para despertar a inveja em alguém. É uma plantinha bonita que você tem na sua casa. Nossa, que plantinha bonita. Aí quando é no outro dia, a planta está murcha. Você compra um carro, é usado. A pessoa eu vou comprar um carro igualzinho a este. É uma roupa. Qualquer coisa é o suficiente para despertar esse sentimento de inveja em alguém. O seu sonho é o suficiente para despertar esse sentimento chamado inveja. Olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis capítulo 30. Gênesis capítulo de número 30. No versículo de número 1, diz: Vendo, pois, Raquel, que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. A inveja, quando ela entra no coração do ser humano, ela faz com que a pessoa ela tenha um descontrole total. Neste caso aqui a gente vê a Raquel colocando Jacó contra a parede, como se ele tivesse culpa da sua madre ser fechada. Bem, nós sabemos a história de Jacó, que era casada com Raquel e Lia. Lia, porém, tinha filhos e Raquel não tinha filhos. E por este motivo, ela sentia inveja da sua irmã, ao ponto de pressionar o seu marido Jacó. Olha também o que nos diz acerca do sonho em Gênesis capítulo 37, versículo de número 11. Nós conhecemos bem essa história, fala acerca de José, um homem que Deus era com ele. Desde pequeno ele era muito amado pelo seu pai. Seu pai chegou a lhe dar uma túnica colorida, a túnica do destaque, mas até aí estava tudo bem. O problema começou quando Jacó teve um sonho. A Bíblia diz aqui no versículo de número 11, vou começar do versículo do número 10, que é melhor. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e lhe disse: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos
perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejaram. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. É muito sério isso. Esse tema é muito sério. Muitos cristãos estão desfalecendo dentro da igreja por causa da inveja. Muitos cristãos estão matando os seus próprios irmãos por causa da inveja. Olha como é tão sério que os seus irmãos o invejaram. E diz a Bíblia, neste versículo 11 do capítulo 37, que o seu pai guardava este negócio no seu coração. Amados, a inveja, ela desperta uma coisa chamada ira. A ira desperta o desejo de vingança e chega até o extremo, trazendo-lhe um desejo de matar. É o espírito da destruição. É a verdadeira destruição. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus em 1 Samuel, capítulo 18, versículo de número 19. Pastor! Paz, abençoado! Aqui nos fala a história de um menino chamado Davi, que foi levantado, escolhido, ungido por Deus, após rejeitar o rei Saul. E neste versículo, nós vemos aqui uma indignação de Saul, por causa que as mulheres, elas cantavam que Saul tinha derrotado milhares, porém Davi 10 milhares. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Eu vou começar aqui do versículo de número 7. E as mulheres tangendo-os respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha inveja de Davi. Em outras traduções diz que Saul tinha Davi em suspeita, que significa a mesma coisa: inveja. Se tem uma coisa que mexe com uma pessoa grande, é quando ela vê uma pessoa pequena tomando o espaço que é dela. Podemos falar do próprio Samuel, do profeta Samuel, que foi entregue para sua mãe, pela sua mãe, ali no templo, onde Eli era sacerdote. Diz que um dia à noite Deus falou com Samuel: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, porque Samuel não tinha experiência em ouvir a voz de Deus. E Samuel foi até Eli e falou: me chamou o Senhor? E ele disse: não, volta e vai deitar, vai dormir. Novamente, ouviu a voz, pela terceira vez, ouviu a voz. Aí ele foi até o seu Senhor: me chamou o Senhor? Ele não. Mas Eli tinha experiência com Deus. Ele viu que alguma coisa estava errada, que Deus já não falava mais com ele. Agora estava falando com esse menino chamado Samuel. Ele diz então para o menino: olha, vai, deita e dorme. Se alguém falar com você novamente, você responde: eis-me aqui.
o teu servo ouve. Aleluia. Deus, sabe quando Deus opera? Deus rejeita o grande que não cumpre os seus mandamentos e levanta um pequenininho que vive segundo a sua vontade. Amém? Olha o que nos diz a palavra de Deus em Salmos capítulo 73. Eu quero parar aqui e fazer uma ressalva. Porque é comum a gente ouvir cristãos querendo ser melhor do que Deus. Não, eu não acredito nesse negócio de inveja. Inveja não existe, inveja não pega em crente. Meus amados, a inveja pegou até Jesus. O negócio é mais sério do que nós imaginamos. Salmos capítulo 73, versículo de número 3. Nos conta a história de um homem por nome Asaf, levita da casa do Senhor, desde pequeno, acostumado a ter experiência, a sentir a presença de Deus ali no Santíssimo Lugar. Não era só levita, ele era líder, diga-se de passagem, líder dos levitas. É o segundo maior salmista, só perde para Davi, que aos livros escritos por Davi e aos que foram escritos em sua memória, somam 118 livros. Asaf, porém, escreveu 12 livros. Era um levita, o único levita que a Bíblia relata que profetizava, era um profeta. Só que um dia ele passou, diz a Bíblia, a olhar para a prosperidade do ímpio. E isso trouxe-lhe uma inveja ao seu coração. Quantos crentes hoje não vivem assim? Olhando para a prosperidade do ímpio. Olha, eu vou para a igreja, eu oferto, eu dou dízimo, eu oro, eu jejuo. Eu não tenho nada. O meu vizinho nunca colocou os pés na igreja. Tem 2 carros importados. Tem uma Audi. Tem uma Hilux. Amado, não olhe para a prosperidade dele. Sabe por quê? Senão você vai desfalecer. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos capítulo 73, versículo de número 3. Vou começar a ler do 1. Verdadeiramente, bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Aleluia. Amada, aqui me chama a atenção novamente. Hoje, dentro das igrejas, é comum a gente ver pastor falando mal de pastor, obreiro falando mal de obreiro, irmão falando mal de irmão. Amados, a Bíblia me relata aqui que Asaf, ele estava falando dele mesmo. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Sabe por quê? Por causa da inveja. Porque não há apertos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade do ímpio. Não se achava
em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outras pessoas. É muito sério isso. É muito sério. Agora vamos ver o que nos relata Provérbios capítulo 14, versículo de número 30. Estamos nos aprofundando nesse assunto. Porque a inveja, ela adoece os ossos, os órgãos. Tem pessoas que sentem dores no corpo, vai ao médico, tira raio-x, ressonância magnética, toma um monte de remédios e nada sana o problema. Provérbios capítulo 14, versículo de número 30. Olha o que nos diz a palavra de Deus. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Amados, nós temos que viver em prol de manter o nosso coração limpo. Nos dias de hoje está muito difícil nós mantermos o coração limpo. Para conseguirmos isso, o nosso alvo tem que ser Jesus. Temos que olhar somente para Jesus, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Amém, meus irmãos? Vamos para Mateus capítulo 27, versículo de número 18. Eu mencionei há pouco tempo que tem pessoas que querem ser maior do que Deus, dizendo que a inveja não pega em crente. Amados, a inveja pegou em Jesus. É comum a gente ouvir crentes dizendo que Jesus foi entregue por 30 moedas de prata. Na verdade, Judas não precisava de dinheiro. É bem verdade também que ele era ganancioso, mas ele não precisava de dinheiro. Ele era o tesoureiro de Jesus. Os discípulos, para fazer alguma coisa, tinham que ir até Judas. Inclusive Jesus tinha que ir até Judas. Mateus capítulo 27, versículo de número 18. Vou ler do 17 ao 18. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos. Pilatos era o governador daquela época. Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Jesus foi entregue por causa da inveja. Mas eu tenho um recado de Deus para você nessa tarde. A inveja não matou Jesus. Porém, também não vai te matar, em nome de Jesus. Porque Ele venceu a morte de cruz, para que você pudesse ser mais que vencedor. Crê nisso, pois se crer, verás a glória de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 26. Diz a palavra de Deus. Vou ler do 25 a seguir.
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É um conselho de Paulo para as nossas vidas. Se nós vivemos em Espírito, temos que andar em Espírito. O que significa isso? Aonde habita o Espírito de Deus, não pode habitar outro espírito. Espírito de inveja, espírito de ciúmes, não pode. Se você tem problema com inveja, com ciúmes, ora a Deus e pede para Deus te libertar, porque alguma coisa está errada. Você tem que ser cheio do Espírito Santo de Deus. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 15. Diz a palavra: verdadeiramente é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Até o Evangelho muitas das vezes é pregado por inveja, por porfia. Porfia significa disputa, confronto. Hoje, se nós ligarmos o rádio, por exemplo, é uma grande disputa de poder. A minha igreja é a boa? Não. Boa é a minha igreja. Não, eu que prego a verdade. Não, quem prega a verdade sou eu. E na verdade, que é a verdade, isso não leva ninguém a lugar nenhum. A própria Bíblia diz que o único que nos leva ao céu é Jesus. Em João capítulo 14, versículo de número 6, e disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Amados, eu quero fazer uma oração para você que está ouvindo este vídeo. Uma oração para Deus trabalhar no seu coração. Porque está passando da hora de nós revermos os nossos conceitos. Temos que ser mais crente. Não é crente de paletó, não é crente de gravata, não é crente de saia, de calça ou de cabelo comprido. É crente feito na palavra. Crente que ouve, dá crédito e pratica a palavra. Mateus capítulo 7, versículo número 24 diz que todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, deram-se os ventos a combater aquela casa, mas a casa não caiu, porque estava firme sobre a rocha. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração, porque é Deus que fala contigo nessa tarde. Grande Deus, e soberano Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu oro, meu Deus, por este homem. Eu oro, meu Deus, por esta mulher. Eu oro, meu Deus, por esta jovem, Pai. Deus, se houver alguma rapina, Senhor, neste coração, que o Senhor venha, meu Pai, com as tuas mãos fortes e poderosas, arrancar pela raiz todo rancor, toda tristeza, toda mágoa, meu Deus, todos os sentimentos facciosos e mal, todo sentimento, Pai, que não provém de Ti, que leva, meu Deus, o ser humano a ter uma desorientação na sua vida, a viver tribuladamente, Pai. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, vai de encontro, Pai, deste homem
desta mulher, deste jovem, e faz um milagre, Senhor. O milagre da limpeza do coração, Pai. Deixa este coração puro, Senhor. Porque o Senhor não trabalha num coração contrito. O Senhor não trabalha num coração angustiado. O Senhor não trabalha num coração cheio de mágoa. O Senhor não trabalha, meu Pai, num coração invejoso. Num coração cheio de cobiça, Pai. Ó Deus amado, Deus querido. Derrama, Senhor, do teu sangue. O sangue que lava e purifica, Pai. E dá vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém.